Seja muito bem-vindo. Nós precisamos obedecer a Deus para sermos santos. É fácil? Não, não é fácil. É difícil. E é carregando a nossa cruz que nós nos aproximamos de Deus, e Deus, Ele entra no nosso coração e faz morada e começa a mudar a cada um de nós. A palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo. E Deus, sendo bondoso e tendo compaixão de nós, Ele vê o quanto nós pecamos, o quanto nós precisamos dEle para sermos felizes, que sempre está a nos chamar para sermos salvos por Ele. Para nós entrarmos, podemos dizer, nesta fila, nesta multidão, como diz Apocalipse, de santos. E nós queremos ser santos, nós queremos ir para o céu, mas exige de nós uma mudança de mentalidade. Sem essa mudança de vida, nós não vamos ser salvos. Nós precisamos acreditar que Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador, que Jesus Cristo é Deus. Mas também, tudo isso passa por um processo de santificação na nossa vida, de um encontro pessoal com Jesus, e esse encontro ele precisa fazer de nós, homens, mulheres, santos. Renunciar ao pecado, pois o que nos afasta de Deus, o que nos leva para o inferno, para viver com Satanás e seus demônios, é o pecado. O inimigo de Deus faz com que nós desobedeçamos a palavra de Deus, não obedecendo aos mandamentos do Senhor e não vivendo uma vida de santidade, de oração, de conhecimento da palavra, mas sim de um afastamento de Deus. O inimigo quer isso. A carne, o nosso corpo, a nossa carne, ela nos inclina para realizar o pecado, mas o Espírito nos inclina para as coisas sobrenaturais, e é por isso que nós, nos momentos difíceis da nossa vida, nós buscamos Deus, algo superior, não as coisas da terra, mas algo superior. Quando nós não temos mais força, quando você tem uma pessoa doente, quando você está passando dificuldade financeira, e você vê a sua família precisando do teu emprego para trazer o alimento da casa, nesse ato de desespero, em quem nós nos inclinamos? Em Deus. Em Deus. Então, por isso que nós precisamos, meu irmão, entendendo que nos momentos difíceis nós nos aproximamos mais de Deus, sabendo disso, por que não viver uma vida de oração, acordar de manhã, se ajoelhar e orar, diálogo, conversa com o Senhor? Amigo, Ele é o nosso amigo, o melhor amigo que nós temos é Deus, e somente nele nós podemos confiar tudo, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é verdade, nele não há mentira. Então Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Enquanto nós não deixarmos Deus em primeiro lugar e colocar como prioridade todas as coisas de Deus, nós vamos nos afastando dele e colocando as coisas deste mundo no lugar dele, que nós podemos chamar de idolatria. Quando nós colocamos uma festa acima da Santa Missa, quando nós colocamos a preguiça para não orarmos, então você não ora porque você está com preguiça, porque você está com sono. Como que um exército se torna pronto para uma guerra? Treinando. Isso mesmo, treinando. Nós precisamos também treinar. E treinar como? Quando acordo de manhã, eu preciso saber que eu vou
para um campo de batalha. O nosso corpo, a nossa carne, ela inclina para o mal. O mundo, com a sua ideologia contra a palavra de Deus. E Satanás e seus demônios, nós lutamos contra espíritos do mal espalhados nos ares. Então nós estamos indo para uma guerra. E essa guerra só é vencida a cada dia se nós treinarmos, se nós orarmos, se nós jejuarmos, leitura da Bíblia com meditação da Bíblia, se nós tivermos diálogo com Deus. Assim é um exército, ele se prepara para a batalha, e todo dia é uma batalha para o cristão, para não cair em tentação. As tentações vêm, e pedimos ao Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Mas, quando que nós caímos? Pode ver, nós caímos em tentação quando nós cedemos aos apetites da carne. O nosso espírito devia estar fortalecido com oração, mas não, deixamos de orar, deixamos de ir à Santa Missa, comungar Jesus na Eucaristia, não buscamos a confissão, e na primeira tentação nós caímos. Por isso que precisa buscar o Senhor, treinar para ir para a batalha, e sabendo que é uma batalha espiritual, não é fácil. Os espíritos malignos são criaturas de Deus com uma potência muito forte de nos tentar, e se nós não estivermos com Deus, nós vamos cair, porque a carne é fraca. Então precisamos estar próximos de Deus. A palavra de Deus hoje nós vamos ler e meditar, que vai falar sobre as tradições humanas, as pessoas que estão apegadas às coisas deste mundo, tradições criadas por homens, e sendo colocados essas tradições acima dos mandamentos de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Marcos capítulo 7, no versículo de 1 a 13, que diz assim: Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno dele, e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós hipócritas, quando escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: Na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar o pai, mãe, seja morto. Vós, porém, dizeis: Se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil, é corban, isto é, oferta. E já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus, por vossa tradição que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós vemos, meus irmãos, os fariseus apegados a tradições humanas, colocando essas tradições acima dos mandamentos de Deus. E um exemplo que o Senhor nos fala aqui é de os fariseus falar para aqueles filhos, não filhos dos fariseus, mas aqueles filhos que quando eles ofertam alguma coisa a Deus no templo,
eles não precisam, de certa forma, ajudar o pai e a mãe, porque eles já doaram a sua oferta, assim invalidando, meu irmão, o mandamento do Senhor com tradições humanas, não ajudando, não honrando pai e mãe. É um mandamento de Deus, é um mandamento de Deus, e é isso que eles fazem com os mandamentos do Senhor. No versículo 5, os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Meus irmãos, se a pessoa, ela está com fome, e é através do alimento que o nosso corpo sobrevive, mas não, primeiro lave as mãos para comer. Você começa a colocar as tradições humanas acima do ser humano. Nós temos um Deus da vida, e que precisa sim ser mais importante do que tradições humanas. E o Senhor, Ele é duro quando fala. Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honram o Senhor com os lábios, e o coração está longe do Senhor, porque estão apegados às coisas deste mundo, esqueceram de Deus. E meus irmãos, quantas pessoas, talvez é pesado ouvir isso, mas quantas pessoas que fazem retiro, acampamento, participam toda semana de grupo de oração, vão à Santa Missa todo domingo, mas tem um coração de pedra, honra, fala com o Senhor, mas aqui não muda, a pessoa não consegue mudar, a pessoa não ama, está apegada a tradições, estão com os ouvidos, quando vão à Santa Missa, estão com os ouvidos tapados, não entra a palavra. O sacerdote prega, o pregador no grupo de oração prega, mas a pessoa está lá, mas está o corpo lá, mas não ouve. Ele está longe do grupo de oração, está longe da missa. A palavra não consegue entrar, meu irmão. E quantos estão assim? Que saem desses retiros, que saem de acampamento, que fazem homens de fé, o retiro homens de fé, homens de honra, o forja, e tantas coisas boas que tem, e eu até digo, faça esse retiro, é muito bom, mas quantas pessoas que fazem e voltam e ficam naquela euforia, nem vou falar alegria, uma euforia, 2 meses, de muita oração, terço todo dia, leitura da Bíblia, dá 2 meses e depois esfria, não renunciou ao pecado, continua do adultério, continua na bebedeira. Mas peraí, não mudou? Está rezando, mas não mudou. Aí você vai para Gálatas capítulo 5, olha o que diz Gálatas 5, é pesado de ouvir isso, mas é a verdade da Bíblia, é a palavra de Deus. Diz assim, Gálatas capítulo 5, no versículo 19, ora, as obras da carne são estas, escuta bem, você que saiu desses retiros e não mudou de vida, precisa ter uma mudança de vida, renunciar ao pecado. Agora, o que é pecado? Você vai ouvir agora o que é pecado, e São Paulo é muito forte quando fala aqui, os que as praticarem, o que eu vou falar agora, os pecados, os que as praticarem não herdarão o reino dos céus, não vão para o céu. Vai para onde então? Vai para o inferno. Viver com Satanás e seus demônios eternamente, longe de Deus. Viver no sofrimento eterno. Nunca mais ver Deus, não vai ver nunca Deus face a face. Olha as obras da carne. Fornicação. O que é fornicação? Sexo antes do casamento, pecado. Não vai para o céu quem as praticarem. E se você praticou, você tem que se arrepender. Buscar um sacerdote, se confessar, para voltar à graça santificante e à graça de Deus em você de novo.
impureza, libertinagem, idolatria. O que é idolatria? Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Nunca troque uma Santa Missa por uma visita na casa. Chegou uma visita, vai na missa, a visita que espere. Nunca troque por festa, por bailes a Santa Missa. Nunca faça isso, é idolatria. Superstição, quantas pessoas lendo horóscopo. Se você lê horóscopo, sinto muito, você está longe de Deus. Você não conhece Deus ainda. Porque você acha que Deus não é todo poderoso para guiar a sua vida, que você tem que ouvir homens que colocam lá em horóscopo a sua vida. Caia fora dessas coisas do demônio. Inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas e agora, bebedeiras. Fez acampamento, fez retiro, vai no grupo de oração, vai à Santa Missa, tem oração diária, tudo isso é bom. Não, mas a bebedeira eu não vou deixar. Pecado, não herdarão o reino dos céus. Gálatas, quer ler na Bíblia sua? Gálatas capítulo 5, no versículo 21, bebedeiras, não herdarão o reino de Deus. Orgias, o que é orgias? A pessoa, essas festas mundanas, a pessoa vai a esses lugares, músicas que não falam de Deus, músicas terríveis que induzem você a pecar. Esse lugar que você quer estar? As pessoas de Deus não vão nesses lugares, nem gostam. Lugares onde olha as pessoas que vão a bailes, baile, mate-baile, droga, pessoas bebendo cerveja ali e se embriagando. Esse lugar que um cristão tem que viver? Fuja desses lugares, saia desses lugares. Então vá para um retiro no final de semana, vai rezar, vai fazer um jejum, faz alguma coisa para Deus, mas não vai nesse lugar. E outras coisas semelhantes, dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Então esse é o caminho de santidade, não praticar essas coisas que nos tiram do reino de Deus. Então nós precisamos fazer retiros, sim, para nos aproximar mais de Deus. Precisamos fazer um acampamento, bom, precisamos servir nesses acampamentos, sim, mas sem mudança de vida, sinto muito, você é um hipócrita, como diz a palavra de Deus hoje que nós meditamos. Um hipócrita é um fariseu, é uma pessoa que não quer mudar de vida. O que é um hipócrita? Hipócrita é aquele que realiza um teatro. Então faz o retiro, mas não dá exemplo. Faz um acampamento, não dá exemplo. Faz o retiro de homens de fé, vem para a sua casa, está aleluiado um mês e depois volta tudo de novo. Não, Deus ele muda a nossa vida, Deus ele santifica as nossas vidas, e nós precisamos mudar. Então que você se volte para Deus, e comece a partir de hoje, renunciar ao pecado. Eu vou ser bem incisivo, renuncie ao pecado. O que é pecado? Isso que eu falei, Gálatas capítulo 5, vai lá e lê na tua Bíblia, e mude de vida, seja de Deus 100%, não pela metade. Deus te abençoe.